João 5. Eu aguardo todos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Coisas fortes Deus está fazendo por nós nesta manhã. Aleluia. O texto é em João capítulo 5. Amém? A nossa meditação. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E era aquele dia sábado. Podeis sentar-se. Irmãos, louvamos a Deus, porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. E Deus nos traz nesta manhã esse texto da cura de um paralítico. Jesus, ele estava na Galileia, e naquela manhã ou tarde, a Bíblia não frisa, ele se dirigiu para Jerusalém. Ele foi a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, antes de adentrar pela cidade, havia próximo à porta das ovelhas um tanque tipo uma piscina mesmo, um tanque, a qual era batizado pelos hebreus como o tanque de Betesda. Em hebraico, o nome Betesda significa casa de misericórdia. E juntavam-se ali à beira daquele tanque e ao redor dele, que era um pavilhão grande, todos os enfermos com doenças incuráveis. Vinham de todas as cercanias, vinham de lugares longínquos, trazido muitas vezes pelas famílias, que colocavam ali junto ao tanque Betesda. Porque havia um dito entre os judeus que um anjo descia de tempos em tempos e agitava aquelas águas. Era um rito religioso, mas verdadeiramente isso acontecia. As águas eram movimentadas de tempos em tempos, e eles criam que o primeiro que descesse no agito daquelas águas sarava de toda a enfermidade, porque assim acontecia no decorrer dos anos, e foi se propagando entre os judeus. A história foi passando de um para o outro. É incurável, vai para o tanque Betesda. Lá desce um anjo, não sabemos o tempo, mas tu fica lá esperando que um dia o teu milagre chega. E o lugar era conhecido por todos, e muitos enfermos ficavam ali esperando esse acontecimento, que não sabiam o tempo nem a hora, mas eles esperavam, porque o tanque Betesda simbolizava para eles a última esperança. A última esperança de mudança de vida. E
naquele estado de pessoas doentes, enfermas, coxas, inválidas, incapacitadas, estava um homem. Mas o que me chama a atenção, antes de passar para este homem, é que esse território chamado Tanque Betesda, ou pavilhão, era um pavilhão grande, onde havia um piscinão, era sustentado por 5 alpendres, ou 5 pavilhões. E eu fiquei a meditar nesses pavilhões. O que é que Deus que possa nos falar sobre esses pavilhões? E eu quero batizar o nome desses 5 pavilhões dessa manhã. Muitas vezes, irmão, nós estamos rodeados pelo pavilhão do egoísmo. Muitas vezes estamos diante de situações que só a misericórdia de Deus pode mudar o rumo da história. Mas nós estamos, às vezes, rodeados pelo pavilhão do egoísmo. Pessoas que só pensam em si, pessoas que não querem compartilhar, que não querem repartir, nem mesmo um pouco do seu tempo para dar atenção a outrem, nem mesmo um pouco do que Deus já lhe deu. O egoísmo deste mundo tem colocado corações petrificados. Corações têm sido petrificados por causa do egoísmo. Pessoas que só pensam em si, que não se importam com a dor alheia. Então, eu batizo esse primeiro pavilhão de egoísmo. Mas estavam aqueles homens ali, homens e mulheres, esperando o movimento das águas. Assim são muitos que estão à deriva, estão à beira do caminho, esperando acontecer algo. E nós, como igreja, somos responsáveis por esta mudança. Porque aquele que é nascido de Deus, ele partilha, ele coopera, ele ajunta. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que é de Deus gosta de unidade, gosta de fraternidade. Aquele que é de Deus ama o reino. Aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, diz como João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça. Não eu, mas ele. Aquele que é de Deus renuncia, tira todo e qualquer o eu, para poder levar salvação para um ente querido. Mesmo tendo as suas razões, às vezes é ofendido, mas deixa o egoísmo de lado, deixa o eu de lado e diz: não, que eu diminua, para que Jesus cresça em mim, para que Ele cresça na minha vida. Então ali eu batizo esse primeiro pavilhão de egoísmo. São 5 pavilhões que muitas vezes servem a nossa vida. O segundo pavilhão eu quero batizar do eu, do orgulho. O orgulho afasta as pessoas. Você veja que aquele homem estava há 38 anos ali. Talvez, a princípio, foi levado pela própria família, porque ele era paralítico. Ele chegou naquele tanque de alguma maneira. No começo a família se condoeu da situação e disse: vamos levar o João ao tanque Betesda. Quem sabe lá, no agito das águas, caia alguma gota d'água sobre ele e ele seja curado. Mas talvez com o passar do tempo, com os afazeres, ou talvez não querendo levar a carga do João que estava ali, que eu quero batizar esse homem com o nome de João, desistiram e deixaram ele só. Cada um foi com bem, com seu orgulho ou com seus afazeres. Não estavam dispostos a pagar o preço. A Bíblia diz que não tinha familiar nenhum com ele estava só. Afinal de contas, era dia após dia esperando acontecer algo e nada acontecia. Acabaram deixando ele de lado. E muitas vezes o orgulho tem afastado as pessoas. O pavilhão do orgulho tem feito desentendimentos.
entender a diferença do outro. Um passa a querer ajudar o outro nas suas fraquezas. Então, que nós como igreja não estejamos sendo influenciados por o pavilhão do orgulho, mas que o manto da humildade desça sobre nós nesta manhã, e nós possamos entender que muitas vezes é necessário nós, aleluia, nos calarmos para Deus falar por nós. Aleluia. Que é necessário nós aceitarmos a diferença do outro. Pessoas não são iguais, situações não são parecidas. A pessoa pode ter até vivido a situação parecida com a da irmã, mas Deus pode ter um plano para este irmão e para aquela irmã outro plano. O pavilhão do orgulho não pode estar na nossa vida. Nós temos que ser compreensivos. Nós temos que fazer as pessoas que chegam até nós ou que vivem conosco nessa breve passagem de vida felizes. Nós temos que estar com pessoas que nos façam viver de forma agradável, respeitosa. Então, o Espírito do Senhor, para fazer um milagre, ele precisa verdadeiramente nos revestir com este manto, porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando você se coloca, muitas vezes até tendo as razões no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, mas você dizendo: Senhor, não, Senhor, eu vou me calar para tu falar por mim, para tu me justificar, porque eu quero estar humilde na tua presença. O pavilhão do orgulho estava ali, talvez, afastando um dos outros, um querendo ser mais do que o outro. Ah, não, a oportunidade é minha, fica tu para lá. Talvez nunca ninguém deu a mão para aquele paralítico, porque nem todos eram paralíticos, tinham outros tipos de enfermidade. Que nós possamos estar, irmão, pedindo ao Senhor: muda-nos a cada dia, reveste-nos com este manto. Será que eu estou dando um pouco mais de mim para aquele que me ama, para aqueles que me rodeiam? Essa semana eu ouvi um comentário de uma pastora lá de João Pessoa, que ela falou assim: eu estou tirando tempo mais para minha família, sempre me dediquei a minha vida toda pelo Evangelho, mas agora meu irmão de 28 anos faleceu. E o João, o irmão dela, por incrível que pareça, se chama João, dizia no telefone: Zuleide, vem nos visitar. E era na mesma cidade, mas eu nunca tinha tempo para visitar o João, nem para tomar um café com ele. Hoje o João foi. Louvava a Deus porque eu ganhei ele para Jesus. Mas eu tomei muito pouco café com ele e sentei na mesa muito pouco para comer uma tapioca e rir com ele. E hoje eu pensando, quando cheguei em casa, ela escreveu isso para mim. Depois do velório eu disse: eu vou não mais desperdiçar a oportunidade que Deus me dá com aqueles que me amam, que me querem bem, que querem ver a minha saúde. O pavilhão, irmão, do orgulho, da falsidade, da falta de amor, nos faz muitas vezes perder as bênçãos. Mas aquele homem, em meio a toda aquela situação de um querendo ser mais do que o outro, um querendo a sua cura, o outro não podia, era um grito de socorro. Familiares, talvez muitos já tinham abandonado, mas havia a palavra profética sobre o tanque de Betesda, tanque de misericórdia, casa de misericórdia. Irmão, e a palavra do Senhor em nossos lábios, ela tem poder. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas pronuncie palavras de vitória, palavras boas, palavra que traga à existência as coisas que não existem. Traz à memória aquilo que te traz esperança.
quase 40 anos, eram 38 anos de espera. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que ele estava ali rastejando, porque ele era paralítico, com certeza, das pernas e braços, poucos movimentos. Jesus conhecia aquele homem. E enquanto ele espera pelo movimento físico das águas, porque o anjo descia de tempos em tempos, enquanto ele esperava ansiosamente um dia aquelas águas se moverem, chega no pavilhão próximo ao tanque Betesda, aquele que é a própria misericórdia viva, encarnada. E a Bíblia diz que Jesus diz, vendo aquele homem, como e já sabedor, Jesus já sabia que aquele homem estava há 38 anos ali. Eu não sei se algum discípulo, Pedro ou João ou Tiago, que eram muito íntimos do Senhor, relataram a história daquele homem. Jesus se direciona a ele em especial. Sabe o que me chama a atenção? Jesus nunca, uma coisa que agrada e que quebra o coração de Deus é a tua persistência. É você ter um foco e lutar por este foco, por este projeto, por este sonho. Você quebra o coração de Deus. Você faz o Senhor se levantar do trono para ouvir a tua voz. Aquele homem poderia ter desistido, ter saído à beira do tanque, mas ele estava ali há 38 anos com a esperança de uma mudança, com perseverança. Muitos não vão até o fim para ver os seus sonhos realizados. Outros, diante das dificuldades, da falsidade, do orgulho, do egoísmo que ciranda o mundo, que cerca o mundo e até famílias e situações, desistem. Mas aquele homem perseverou. Aquele homem não desfaleceu na fé. E Jesus chega e ele ainda não compreende e diz, Senhor, eu estou aqui porque eu estou esperando o agito das águas, mas quando as águas se agitam, vem outro adiante de mim. Ele não tinha quem o ajudasse. Mas, irmão, louvemos a Deus nesta manhã, porque todos podem faltar contigo, todos podem até virar as costas para ti. A Bíblia diz que um pai, uma mãe pode esquecer o filho, mas o Senhor de ti não se esquece. Aleluia. A ponto de dizer, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Não temas, que eu te ajudo. Essa ajuda de Deus, irmão, é uma coisa triunfal, porque ela chega aonde não há mais, muitas vezes, recursos humanos. Essa ajuda chega quando a gente se encontra diante da impossibilidade que o dinheiro não resolve, o melhor amigo não tem a resposta, o sistema financeiro também não pode nos ajudar. Aí chega essa ajuda, e quando chega, irmão, Jesus chega direto ao ponto e à necessidade que o filho dele está precisando. O socorro do Senhor chega, irmão. E quando chega, muda a história. Jesus chega e pergunta, olha, o que queres que eu te faça? E ele precisava ouvir a resposta, e aquele homem não entendeu e respondeu de um modo material, físico. Talvez você esteja vendo a situação só pelo lado material, pelo plano físico. Mas abre nesta manhã os teus olhos espirituais. Há algo que Deus está fazendo por trás de tudo isso. Atrás das cortinas estava orando, e Deus mudou a situação de todo o povo de Israel. Atrás dessa situação, atrás desse cortinado, o Senhor está operando. Os anjos do Senhor estão ao teu serviço. E Jesus olha compadecido e
dá uma palavra rema, uma palavra de autoridade. Lembra aquela passagem de Pedro, que Pedro trabalhou a noite inteira, ficou a noite inteira ele era especialista em pesca, ele conhecia bem as ondas do mar, a direção do vento. Pedro não era leigo, era a profissão dele, pescador. E ele chega pela manhã, ao romper da alva, e Jesus olha para o semblante de Pedro, cansado, afadigado, e nada Pedro tinha apanhado. Jesus olha para Pedro, que estava já cansado e talvez sem esperança. Já era o romper do dia, a direção do vento estava talvez para outro lado, não era hora de pescar, já tinha acabado o alto mar. Mas a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, tudo muda. Os ventos obedecem à sua voz. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede do outro lado, Pedro. E Pedro diz novamente, no lado material: ah, Senhor, a noite inteira trabalhei e nada apanhei. Mas de repente ele olha e diz: não, este é o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E eu creio que ele cai em si e as escamas dos olhos dele caem. E vem a visão espiritual de imediato. Ele diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Comata lá subébia. Quem vai dar a última palavra na tua vida é o Senhor. E Pedro foi, a Bíblia diz que vieram 157 grandes peixes, a ponto de Tiago e João não poderem recolher. Aí as redes se romperam de tanta pescaria. Como a pescaria foi linda naquele dia, porque foi sobre a ordem de Deus. E quando Jesus deu a ordem, o paralítico levantou-se. A Bíblia diz que não demorou, foi de imediato. De calabanturiébia. Tem coisa na sua vida que vai acontecer da noite para o dia. Você está entendendo isso? Eu não estou dizendo que vai acontecer com 24 horas. Eu estou dizendo que o Senhor vai mudar a história de pessoas aqui da noite para o dia. Job Lester, tira a ansiedade do seu coração. A ansiedade impede a operação de milagres. Olhe para o seu irmão, descanse e confie. A confiança, ela está ligada muito à fé. Aquele homem poderia ter dado um jeito e saído da posição. Estou cansada, essas águas eu não consigo, todos vão à minha frente. Eu imagino a angústia, a frustração daquele homem quando ele via os amigos ou
nós sentimos a sua presença, e um dia nós o veremos como ele é. E o Espírito Santo diz: mergulhe nessas águas, porque eu quero que essas águas dê não só nos artelhos, mas venha no joelho e depois suba para os lombos, e você seja cheio dele. Viva para ele, ame-o e não desista dos seus sonhos. Você quer ser um profissional, não só um profissional, mas a profissional? Sonhe. Você pode sonhar, porque você tem um Deus que não vai deixar os seus sonhos morrerem. Aquele homem tinha um sonho: eu vou ser curado um dia. Um dia a misericórdia de Deus me alcança. E a misericórdia em pessoa foi ter com ele. Aleluia! A misericórdia em pessoa está aqui e te pergunta: o que queres? O que queres que eu te faça? Muitos pavilhões e dificuldades podem existir: o eu, o egoísmo, o orgulho, as crises existenciais. Mas as águas se agitam sobre você, e os pavilhões que se levantam contra a tua vida têm que cair, têm que afundar em meio às águas do Espírito. Decalamanácia. A enfermidade pode assolar o teu lar. Pode. Porque Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, filhinhos. A solidão pode assolar a dúvida. O pavilhão da dúvida pode vir aqui como assim, querendo sucumbir a tua fé. Mas ao cheiro das águas, somente ao cheiro, os pavilhões afundam. Você crê que nesta manhã Deus está mandando ordem? Glória a Deus. E que os pavilhões contrários aí, que não querem que você receba o milagre, estão afundando hoje? Estão afundando? Eu estou dizendo que eles estão afundando. Eu sinto a presença do Senhor afundando pavilhões aqui. Pessoas chegaram aqui hoje com pavilhões em seu espírito, com pavilhões cercando a sua mente, mas o Senhor está afundando agora. Ele disse para o homem, a Bíblia diz que imediatamente ele disse: toma, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A obra é em ti e em toda a tua casa. A obra é em ti e em toda a tua casa. Tu poderás dizer: eu e a minha casa, como Josué, servimos ao Senhor. E vai ser de forma imediata. A Bíblia diz no livro de Atos que no de repente de Deus, de repente um vento impetuoso, de repente um vento impetuoso encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fica de pé para eu te abençoar. Fica de pé. Tu já é abençoado. Eu vejo pavilhões caindo, pavilhões do medo. Deus está me mostrando o pavilhão do medo afundando hoje. Deus entrará com recursos, seja de ordem emocional, de ordem financeira, profissional, de Ocapacaiaçá. Deus vai estabelecer território para pessoas neste lugar. O Senhor vai fazer você passar em concurso. Olha, aí eu festa aqui, Batuba, na Caese, Paiô. Sinta as águas do Espírito aqui a banhar o teu coração.
pavilhões do medo caiam, para os pavilhões, aleluia, da insegurança caiam por terra, porque no de repente de Deus Ele vai soprar, Ele vai soprar, e na casa e honrar. Tua pescaria vai ser grande e tu vai glorificar e dizer: valeu a pena. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Valeu a pena servir este Deus aqui. Enquanto o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração, vai recebendo este louvor na tua alma e no teu coração. Oh, ele cantarás o seu povo, Churimacanto, Ribolás. No de repente de Deus Ele vai mudar pelo Espírito. Levanta e anda, levanta e anda, Teu Espírito renovará levanta e anda, meu filho. teu povo, Tira os medos. fará. O ano nem começou pra ti, Deus está operando. Chorarás e saltarás. Levanta e anda. Alegria. Ele está aqui. Espírito Santo ministrar. Ele está te ministrando hoje. Espírito Santo restaurar. Ele está aqui. Espírito Santo curar. Oricalamanara, choramanara, manara, manara. Barreiras estão sendo derrubadas. Pavilhões estão sendo afundados hoje. Ricalamanara, xere. Oh, ricandaramanaias. Tu terás um sinal esta semana. Oh, candaramassúbia. E ninguém pode te prender, porque as águas do Espírito te movem. Nem cantaramaxébias. Recebe de Deus. Mergulha nessas águas, deixa o Senhor te mover. Camancho. Essas águas estão aí nos teus pés, estão aí nos teus joelhos na madrugada. Recebe aí. E enche os nossos corações. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão vivendo um momento na área jurídica, justiça. Se você quer ver a ação de Deus, eu quero fazer uma oração específica para alguém que está aqui, que tem alguma causa na justiça.